Você já parou para pensar por que certas pessoas, depois dos 60 anos, parecem irradiar uma luz diferente, enquanto outras se tornam amargas e fechadas? Por que algumas mulheres nessa idade descobrem dons que nunca souberam que possuíam, enquanto outras parecem perder completamente a conexão com sua essência? A resposta para essa pergunta mudou completamente minha compreensão sobre o envelhecimento e o propósito da alma nesta terra. Durante anos estudando as obras e revelações de Chico Xavier, me deparei com uma das profecias mais impactantes que ele já recebeu de seus mentores espirituais. Emmanuel, seu guia principal, revelou através dele uma verdade que poucos conhecem. Existe um momento específico na vida de cada ser humano em que a alma toma uma decisão definitiva sobre seu destino eterno. E esse momento acontece exatamente depois dos 60 anos. Quando descobri essa revelação, confesso que senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Não era apenas mais uma mensagem espiritual bonita. Era uma profecia carregada de urgência, de responsabilidade, de uma oportunidade única que não se repete. Emmanuel foi muito claro ao dizer que após essa idade não há mais volta. A alma escolhe seu caminho para a eternidade, e essa escolha se torna irreversível. Mas aqui está o que mais me impressionou. Essa decisão não acontece de forma consciente. Ela ocorre no plano espiritual, baseada em como a pessoa viveu, amou, perdoou e evoluiu até aquele momento. É como se aos 60 anos a alma fizesse um balanço completo de sua jornada terrena e decidisse se está pronta para ascender a planos superiores ou se precisa retornar para aprender lições que ainda não foram assimiladas. Chico Xavier recebeu essa revelação durante uma das suas sessões mediúnicas mais intensas. Ele relatou que Emmanuel apareceu com uma expressão de profunda seriedade, algo raro de se ver naquele espírito sempre tão amoroso e paciente. Francisco, disse Emmanuel, usando o nome verdadeiro do médium, preciso que você compreenda algo de extrema importância sobre o destino das almas encarnadas. Há um momento na vida terrena em que o véu entre os mundos se torna mais tênue e a alma pode finalmente enxergar com clareza o caminho que escolheu trilhar. Emmanuel explicou que esse momento crítico acontece quando a pessoa completa 60 anos de vida. Não é uma coincidência que muitas tradições espirituais considerem essa idade como o início da verdadeira sabedoria. É nesse período que a alma faz uma avaliação completa de tudo que vivenciou, aprendeu e, principalmente, de como tratou as oportunidades de crescimento que recebeu. A profecia revelada através de Chico Xavier é ainda mais específica. Emmanuel mostrou que existem 3 destinos possíveis para a alma, após essa decisão dos 60 anos. O primeiro destino é a ascensão direta para planos espirituais superiores, onde a alma continuará evoluindo sem a necessidade de novas reencarnações dolorosas. Essas são as almas que aproveitaram bem suas experiências terrenas, que aprenderam a amar incondicionalmente, que perdoaram suas mágoas e que desenvolveram a compaixão genuína. O segundo destino é a permanência em planos intermediários, onde a alma continuará aprendendo, mas de forma mais suave, sem os sofrimentos intensos que caracterizam as encarnações na Terra. São almas que evoluíram significativamente, mas ainda precisam polir alguns aspectos de sua personalidade espiritual. Elas não precisarão passar pelas dores mais densas da matéria, mas também ainda não estão prontas para os planos mais elevados. O terceiro destino, e aqui Emmanuel foi particularmente enfático, é o retorno obrigatório à Terra ou a mundos ainda mais densos, para reaprender lições que foram desperdiçadas. São as almas que, mesmo tendo recebido inúmeras oportunidades de crescimento, escolheram o caminho da amargura, do rancor, da crueldade ou da indiferença total ao sofrimento alheio.
O que mais me chamou a atenção nessa revelação foi a ênfase que Emmanuel deu ao fato de que essa decisão acontece de forma automática. Não é uma escolha consciente da pessoa, mas sim uma consequência natural do que ela se tornou ao longo de sua vida. É como se a própria energia que a pessoa cultivou durante décadas determinasse magneticamente para onde sua alma será atraída. Chico Xavier perguntou a Emmanuel como era possível identificar em qual caminho uma alma estava se direcionando, e a resposta foi surpreendente. Emmanuel explicou que existem sinais muito claros que se manifestam na vida da pessoa depois dos 55 anos, como uma preparação para essa grande decisão dos 60. Mulheres que estão no caminho da ascensão começam a desenvolver uma sensibilidade espiritual extraordinária. Elas passam a ter sonhos proféticos com frequência, sentem presenças espirituais benevolentes ao seu redor e desenvolvem uma intuição tão apurada que conseguem literalmente sentir as emoções e necessidades das pessoas próximas. Essas mulheres também começam a atrair situações onde podem exercer sua compaixão e sabedoria, como se o universo estivesse oferecendo oportunidades finais para elas demonstrarem sua evolução espiritual. Por outro lado, Emmanuel também revelou os sinais que indicam quando uma alma está se direcionando para os destinos mais densos. Essas pessoas começam a se tornar cada vez mais críticas, amargas e fechadas para o amor. Elas perdem a capacidade de se emocionar com a beleza da vida, tornam-se excessivamente materialistas e desenvolvem uma frieza emocional que afasta até mesmo os familiares mais próximos. Mas aqui está a parte mais esperançosa dessa profecia. Emmanuel enfatizou que até o último dia, antes dos 60 anos, ainda é possível mudar completamente a trajetória da alma. Ele disse que o amor verdadeiro, o perdão sincero e a compaixão genuína têm o poder de transformar instantaneamente o destino espiritual de qualquer pessoa, não importa quão perdida ela possa parecer. Chico Xavier ficou profundamente emocionado ao receber essa revelação, porque compreendeu que estava sendo chamado para alertar a humanidade sobre essa oportunidade única. Emmanuel explicou que muitas almas estão desperdiçando seus últimos anos de vida terrena em futilidades, sem perceber que estão decidindo seu destino para a eternidade. A revelação ficou ainda mais impactante quando Emmanuel mostrou a Chico Xavier visões específicas de como essa decisão acontece no plano espiritual. Ele descreveu que no momento exato em que a pessoa completa 60 anos, sua alma é envolvida por uma luz dourada muito intensa. Nessa luz, toda a sua jornada terrena é revista em poucos instantes, mas com uma clareza e profundidade que a mente humana não consegue compreender. Durante essa revisão espiritual, a alma sente novamente todas as emoções que causou em outras pessoas. Ela experimenta a alegria que proporcionou, mas também a dor que infligiu. Sente o amor que ofereceu, mas também a frieza que demonstrou. É um momento de absoluta verdade, onde não é possível esconder nada de si mesma. Emmanuel explicou que é baseado nessa experiência total que a alma automaticamente se direciona para o destino que merece. Não há julgamento externo, não há um tribunal celestial decidindo seu futuro. A própria alma, ao se confrontar com a verdade absoluta sobre si mesma, é magneticamente atraída para o plano espiritual que corresponde ao seu nível de evolução. Chico Xavier relatou que ficou impressionado com a justiça perfeita desse processo. Emmanuel mostrou que não existe injustiça no plano espiritual, porque cada alma recebe exatamente o que cultivou durante sua existência. Aqueles que cultivaram amor recebem amor multiplicado. Aqueles que cultivaram ódio enfrentam as consequências naturais dessa escolha. Mas a parte mais tocante dessa revelação foi quando Emmanuel explicou por que escolheu revelar essa profecia através de Chico Xavier.
Ele disse que a humanidade estava passando por um período de grandes transformações, e muitas almas estavam perdendo oportunidades preciosas de evolução por não compreenderem a importância dos seus últimos anos de vida terrena. Emmanuel mostrou que existe uma tendência muito perigosa na sociedade moderna de desvalorizar as pessoas mais velhas, tratando-as como se fossem um fardo ou como se já não tivessem nada importante para contribuir. Essa atitude não apenas causa sofrimento desnecessário, mas também impede que essas almas aproveitem seus anos mais importantes do ponto de vista espiritual. A revelação incluía também orientações muito específicas sobre como as pessoas podem identificar se estão no caminho certo durante essa fase crucial de suas vidas. Emmanuel explicou que existem 3 sinais principais que indicam quando uma alma está se preparando adequadamente para a sua decisão dos 60 anos. O primeiro sinal é o desenvolvimento de uma paz interior genuína que não depende de circunstâncias externas. Pessoas que estão no caminho correto começam a sentir uma serenidade profunda, mesmo diante de dificuldades. Elas param de se preocupar excessivamente com problemas materiais e desenvolvem uma confiança inabalável de que tudo está acontecendo conforme deveria acontecer. O segundo sinal é o despertar de uma compaixão universal, que se estende não apenas aos familiares e amigos, mas a todos os seres vivos. Essas pessoas começam a sentir uma conexão profunda com a humanidade como um todo e sentem-se genuinamente tocadas pelo sofrimento de desconhecidos. Elas desenvolvem uma necessidade natural de ajudar, de consolar, de oferecer esperança para quem está passando por dificuldades. O terceiro sinal é o surgimento de uma sabedoria intuitiva que vai muito além do conhecimento intelectual. Essas pessoas começam a compreender verdades profundas sobre a vida, sem precisar estudar ou ler sobre elas. É como se a própria alma começasse a compartilhar sua sabedoria acumulada ao longo de muitas existências. Emmanuel foi muito claro ao explicar que esses sinais não aparecem por acaso. Eles são manifestações naturais de uma alma que está se preparando para ascender a planos superiores de existência. São como flores que desabrocham quando a planta está madura e pronta para dar frutos. Chico Xavier perguntou se haveria alguma forma de acelerar esse processo de preparação, e Emmanuel respondeu com uma orientação que considero uma das mais preciosas de toda essa revelação. Ele disse que existem 3 práticas espirituais que podem transformar completamente o destino de uma alma, mesmo que ela tenha vivido anos em caminhos equivocados. A primeira prática é o perdão radical, que inclui perdoar não apenas quem nos machucou, mas principalmente perdoar a nós mesmos pelos erros que cometemos. Emmanuel explicou que o rancor e a culpa são os maiores obstáculos para a evolução espiritual, porque mantém a alma aprisionada em energias densas que impedem sua ascensão. A segunda prática é o amor incondicional, que deve ser cultivado primeiro em relação a si mesmo, depois estendido para a família e, finalmente, expandido para toda a humanidade. Emmanuel enfatizou que o amor incondicional não significa aceitar tudo passivamente, mas sim compreender que todos os seres estão fazendo o melhor que podem com o nível de consciência que possuem no momento. A terceira prática é o serviço desinteressado, que envolve dedicar parte do tempo e energia para aliviar o sofrimento de outros seres, sem esperar reconhecimento ou recompensa. Emmanuel explicou que o ato de servir desinteressadamente acelera extraordinariamente a evolução da alma, porque desenvolve qualidades espirituais que são essenciais nos planos superiores de existência. Durante uma das sessões mais marcantes que Chico Xavier teve com Emmanuel, algo extraordinário aconteceu que mudou para sempre minha compreensão sobre essa profecia dos 60 anos. Emmanuel pediu para que Chico Xavier observasse atentamente
3 mulheres específicas que estavam presentes no plano espiritual naquele momento, cada uma representando um dos destinos possíveis após essa idade crucial. A primeira mulher irradiava uma luz dourada tão intensa que Chico Xavier teve dificuldade para olhar diretamente para ela. Emmanuel explicou que ela havia desencarando aos 62 anos, após uma vida dedicada ao cuidado de crianças órfãs. Durante seus últimos anos na Terra, ela havia desenvolvido uma capacidade extraordinária de consolar pessoas em sofrimento, mesmo estando ela própria enfrentando uma doença debilitante. Sua alma havia escolhido automaticamente ascender para planos onde continuaria seu trabalho de amor, mas agora com poderes espirituais ampliados. Emmanuel revelou detalhes tocantes sobre os últimos anos dessa mulher na Terra. Aos 58 anos, ela começou a ter visões de crianças que haviam partido prematuramente, e essas crianças pediam sua ajuda para consolar os pais que ficaram. Inicialmente, ela pensou que estava perdendo a sanidade mental, mas gradualmente compreendeu que estava sendo preparada para uma missão espiritual mais ampla. Nos seus últimos 2 anos de vida, ela se tornou um canal de cura emocional para centenas de famílias enlutadas. A segunda mulher apresentava uma luz suave, prateada, que transmitia uma sensação de profunda tranquilidade. Emmanuel explicou que ela representava aquelas almas que escolheram permanecer em planos intermediários de aprendizado. Essa mulher havia vivido uma vida comum, sem grandes virtudes nem grandes vícios, mas nos seus últimos anos havia desenvolvido uma genuína preocupação com o bem-estar da sua comunidade. Sua alma não estava pronta para os planos superiores, mas também não precisaria passar novamente pelas dificuldades densas da matéria. O que mais impressionou Chico Xavier foi a história dessa segunda mulher. Aos 59 anos, após a morte do marido, ela poderia ter se entregado à amargura e ao isolamento. Em vez disso, decidiu transformar sua dor em compaixão pelos outros. Começou a visitar asilos, hospitais e orfanatos, não como uma benfeitora rica, mas como alguém que genuinamente se importava com o sofrimento alheio. Emmanuel mostrou que essa transformação simples, mas sincera, foi suficiente para garantir que sua alma não precisasse retornar às experiências mais dolorosas da existência terrena. A terceira mulher apresentava uma aparência sombria que causou profundo desconforto em Chico Xavier. Sua energia era pesada, densa, carregada de amargura e ressentimento. Emmanuel explicou, com evidente tristeza, que essa alma havia desperdiçado completamente suas oportunidades de crescimento. Durante seus últimos anos na Terra, ela se havia tornado cada vez mais crítica, cruel com os familiares e completamente fechada para qualquer manifestação de amor ou compaixão. Emmanuel revelou que essa terceira mulher havia recebido inúmeras oportunidades de mudança durante sua vida. Aos 55 anos, uma neta especial havia nascido e demonstrava um amor incondicional por ela. Aos 57 anos, uma amiga querida havia enfrentado uma doença grave e precisava de apoio emocional. Aos 59 anos, um vizinho idoso e solitário havia tentado estabelecer uma amizade sincera. Em todas essas situações, ela escolheu a frieza, a indiferença ou até mesmo a crueldade. O que mais impactou Chico Xavier foi perceber que essa terceira mulher não era uma pessoa malvada no sentido tradicional. Ela nunca havia cometido crimes graves nem causado sofrimentos extremos. Sua condenação veio da escolha sistemática da indiferença, da recusa constante em abrir o coração para o amor, da decisão deliberada de se fechar para as oportunidades de crescimento espiritual que a vida lhe oferecia. Emmanuel explicou que essa visão tinha um propósito muito específico: mostrar que o destino espiritual não é determinado por grandes gestos heróicos ou por pecados terríveis,
mas sim pelas escolhas cotidianas que fazemos, especialmente durante os anos que antecedem nossa decisão espiritual dos 60 anos. Após essa experiência visionária, Emmanuel compartilhou com Chico Xavier informações ainda mais específicas sobre como identificar em qual caminho uma pessoa está se direcionando durante essa fase crucial da vida. Ele revelou que existem sinais muito claros que se manifestam no comportamento, nos sonhos e até mesmo na aparência física das pessoas. Mulheres que estão se direcionando para a ascensão espiritual começam a desenvolver uma luminosidade especial no olhar, mesmo quando estão enfrentando dificuldades. Elas passam a ter sonhos recorrentes com pessoas queridas que já partiram, e esses sonhos têm sempre um caráter consolador e orientador. Essas mulheres também começam a atrair animais de forma inexplicável, como se os seres mais puros conseguissem perceber a luz que elas estão desenvolvendo. Emmanuel mencionou um detalhe fascinante. Mulheres no caminho da ascensão frequentemente começam a ter experiências, sincronicidades extraordinárias. Elas pensam em alguém e essa pessoa telefona no mesmo dia. Sentem necessidade de ir a um lugar específico e lá encontram exatamente a pessoa que precisava de sua ajuda. Acordam com uma música na cabeça e descobrem que essa música tem um significado especial para alguém próximo que está passando por dificuldades. Para as mulheres que estão se direcionando para planos intermediários, os sinais são diferentes, mas igualmente reconhecíveis. Elas desenvolvem uma serenidade gradual, uma aceitação pacífica das circunstâncias da vida. Não experimentam os fenômenos espirituais intensos do primeiro grupo, mas desenvolvem uma sabedoria prática que as torna excelentes conselheiras para familiares e amigos. Essas mulheres, frequentemente, se tornam o ponto de equilíbrio emocional de suas famílias, aquela pessoa para quem todos recorrem em momentos de crise. Já as mulheres que estão se direcionando para destinos mais densos apresentam sinais de alerta que Emmanuel considerou importante destacar. Elas se tornam progressivamente mais críticas, especialmente em relação aos defeitos dos outros. Desenvolvem uma tendência crescente de relembrar mágoas antigas, revivendo ressentimentos que deveriam ter sido superados há anos. Essas mulheres também começam a perder interesse pelas coisas simples que antes lhes traziam alegria, como flores, música, a companhia de crianças ou a beleza da natureza. Emmanuel foi particularmente enfático ao explicar que esses sinais não são definitivos até o momento exato da decisão espiritual dos 60 anos. Ele revelou casos impressionantes de transformações completas que aconteceram literalmente nos últimos meses, ou até mesmo nas últimas semanas antes dessa idade crucial. Uma das histórias mais tocantes que Emmanuel compartilhou foi sobre uma mulher que havia vivido 59 anos em completa amargura, após ter perdido um filho em um acidente quando era jovem. Ela havia se fechado para o amor, tratava o marido com frieza e mantinha os outros filhos à distância emocional. Todos os sinais indicavam que sua alma estava se direcionando para um destino muito denso. No entanto, 3 semanas antes de completar 60 anos, essa mulher presenciou um acidente de trânsito onde uma criança ficou gravemente ferida. Algo despertou em seu coração naquele momento, uma compaixão que havia estado adormecida por décadas. Ela correu para ajudar, consolou a mãe desesperada da criança e permaneceu no hospital durante toda a cirurgia, oferecendo apoio emocional para uma família de desconhecidos. Emmanuel explicou que esse único ato de compaixão genuína foi como uma chave que abriu completamente o coração dessa mulher. Nas 3 semanas seguintes, ela se reconciliou com o marido, pediu perdão aos filhos pelo distanciamento emocional e começou a trabalhar como voluntária em um hospital infantil.
Quando completou 60 anos, sua alma havia se transformado completamente, direcionando-se para planos de aprendizado intermediário, em vez dos destinos densos que pareciam inevitáveis. Essa história ilustra perfeitamente um dos aspectos mais esperançosos da profecia revelada através de Chico Xavier. A capacidade de transformação da alma humana é verdadeiramente ilimitada, e nunca é tarde demais para escolher o caminho do amor e da compaixão. Emmanuel também revelou informações preciosas sobre como as famílias podem ajudar seus entes queridos durante essa fase crucial da vida. Ele explicou que filhos e netos têm um papel fundamental na preparação espiritual de suas mães e avós, mas muitas vezes não compreendem a importância desse momento. A orientação mais importante que Emmanuel deu foi sobre a necessidade de criar oportunidades para que essas mulheres possam expressar amor e receber amor de forma genuína. Ele explicou que gestos simples, como pedir conselhos sinceros, compartilhar preocupações reais e expressar gratidão por cuidados recebidos, têm um poder transformador extraordinário na alma de uma pessoa que está se aproximando dos 60 anos. Emmanuel também alertou sobre comportamentos que podem ser extremamente prejudiciais durante essa fase. Tratar a pessoa idosa como um fardo, tomar decisões por ela sem consultá-la, ou ignorar suas opiniões e sentimentos pode empurrar uma alma para caminhos mais densos, mesmo que ela tenha vivido uma vida relativamente boa até aquele momento. Uma das revelações mais surpreendentes foi sobre o poder das memórias durante essa fase da vida. Emmanuel explicou que quando uma pessoa se aproxima dos 60 anos, sua alma começa automaticamente a revisar todas as experiências vividas, mas com um foco especial nos momentos de amor e compaixão. Por isso, é extremamente benéfico ajudar essas pessoas a relembrar situações onde elas demonstraram bondade, generosidade ou amor. Emmanuel sugeriu uma prática específica que pode ser transformadora: criar momentos regulares onde a família se reúne para compartilhar memórias positivas, destacando especialmente as ocasiões onde a pessoa mais velha demonstrou amor, sabedoria ou cuidado. Essa prática não apenas fortalece os vínculos familiares, mas também ajuda a alma a reconhecer e valorizar sua própria evolução espiritual. Chico Xavier ficou profundamente emocionado quando Emmanuel revelou que essa profecia não era apenas um alerta, mas também um convite para que cada pessoa se tornasse um instrumento de transformação na vida de outros. Emmanuel explicou que quando compreendemos a importância desses últimos anos, antes dos 60, naturalmente nos tornamos mais compassivos, mais pacientes e mais dispostos a oferecer amor incondicional para as pessoas que estão passando por essa fase crucial de suas existências. A revelação tornou-se ainda mais profunda quando Emmanuel mostrou a Chico Xavier como essa profecia se conecta diretamente com os grandes ciclos cósmicos que influenciam a evolução espiritual da humanidade. Ele explicou que não é coincidência que essa decisão espiritual aconteça exatamente aos 60 anos, pois esse número representa um ciclo completo de aprendizado terreno, baseado em leis universais que governam o desenvolvimento da consciência. Emmanuel revelou que cada alma, ao encarnar, traz consigo um plano espiritual que deve ser cumprido em aproximadamente 60 anos terrestres. Esse plano inclui lições específicas que precisam ser aprendidas, relacionamentos que devem ser vivenciados e oportunidades de crescimento que devem ser aproveitadas. Quando a pessoa completa 60 anos, é como se um cronômetro cósmico fosse acionado, iniciando o processo de avaliação final dessa encarnação. Durante uma das sessões mais intensas que Chico Xavier já havia experimentado, Emmanuel trouxe consigo outros mentores espirituais para compartilhar aspectos ainda mais específicos dessa profecia.
Cada mentor apresentou exemplos reais de almas que haviam passado por essa transição, oferecendo detalhes que jamais haviam sido revelados anteriormente. O mentor André Luiz, conhecido por suas obras psicografadas através de Chico Xavier, compartilhou a história de uma mulher chamada Helena, que havia desencarnado recentemente aos 63 anos. Helena havia vivido uma vida aparentemente comum como professora primária em uma cidade pequena do interior. No entanto, seus últimos anos revelaram uma transformação espiritual extraordinária que determinou seu destino eterno. Aos 57 anos, Helena começou a ter sonhos recorrentes, onde se via ensinando crianças em um ambiente que não conseguia identificar. Essas crianças eram diferentes das que conhecia na Terra. Irradiavam uma luz suave e demonstravam uma inteligência que ia muito além da idade aparente. Inicialmente, Helena pensou que esses sonhos eram apenas reflexo de sua paixão pela educação, mas gradualmente percebeu que estava sendo preparada para algo maior. Durante seus últimos 3 anos de vida, Helena desenvolveu uma capacidade inexplicável de identificar crianças que estavam passando por dificuldades emocionais graves. Ela conseguia perceber, apenas olhando para uma criança, se ela estava sofrendo abuso, negligência ou qualquer forma de trauma. Mais impressionante ainda era sua habilidade de se conectar com essas crianças de uma forma que nenhum psicólogo ou assistente social havia conseguido. André Luiz revelou que Helena, sem saber, estava sendo treinada no plano espiritual para se tornar uma educadora de almas jovens que haviam partido prematuramente da Terra. Sua compaixão genuína pelas crianças em sofrimento, combinada com sua dedicação incansável ao bem-estar delas, havia qualificado sua alma para um trabalho específico nos planos superiores. Quando Helena completou 60 anos, sua alma automaticamente reconheceu seu verdadeiro propósito e escolheu ascender para um plano onde poderia continuar seu trabalho educativo, mas agora com recursos espirituais muito mais amplos. André Luiz explicou que ela atualmente trabalha ajudando crianças que desencarnaram tragicamente a compreender sua nova condição e a se preparar para futuras encarnações mais harmoniosas. O mentor Bezerra de Menezes, outro guia espiritual, que frequentemente se comunicava através de Chico Xavier, compartilhou uma história completamente diferente, mas igualmente impactante. Ele falou sobre um homem chamado Roberto, que havia desperdiçado completamente suas oportunidades espirituais e agora enfrentava as consequências de suas escolhas. Roberto havia sido um empresário bem-sucedido que, durante seus últimos anos de vida, tornou-se progressivamente mais cruel e insensível. Aos 58 anos, depois de acumular uma fortuna considerável, ele começou a tratar seus funcionários como objetos descartáveis, demitindo pessoas próximas da aposentadoria para evitar pagar benefícios e mostrando total indiferença pelo sofrimento que causava. Bezerra de Menezes revelou que Roberto havia recebido inúmeras oportunidades de despertar sua compaixão durante esses anos cruciais. Uma funcionária que trabalhava com ele há 20 anos foi diagnosticada com câncer e implorou para manter o emprego durante o tratamento. Roberto não apenas a demitiu, como também se recusou a pagar o plano de saúde que havia prometido. Um neto nasceu com deficiência e precisava de cuidados especiais, mas Roberto considerou a criança um fardo e se distanciou da família. Quando Roberto completou 60 anos, sua alma se viu confrontada com todo o sofrimento que havia causado. Bezerra de Menezes explicou que a revisão espiritual foi particularmente dolorosa para ele, porque teve que experimentar cada lágrima que provocou, cada desespero que gerou, cada esperança que destruiu. Sua alma, magneticamente atraída pela densidade de suas próprias criações mentais, escolheu automaticamente retornar a experiências ainda mais desafiadoras.
O que mais impressionou Chico Xavier nessa revelação foi descobrir que Roberto não era uma pessoa naturalmente malvada. Bezerra de Menezes mostrou que ele havia começado a vida como uma criança sensível e carinhosa. No entanto, escolhas aparentemente pequenas ao longo dos anos, priorizar sempre o lucro sobre as pessoas, ignorar sistematicamente o sofrimento alheio, endurecer o coração para proteger os próprios interesses, haviam gradualmente transformado sua alma em algo irreconhecível. Emmanuel retomou a comunicação para enfatizar uma das lições mais importantes dessa profecia. A transformação espiritual acontece através de escolhas cotidianas aparentemente insignificantes. Não são os grandes gestos que determinam nosso destino espiritual, mas sim as pequenas decisões que tomamos todos os dias sobre como tratar as pessoas ao nosso redor. Ele revelou que existe um fenômeno espiritual fascinante que acontece durante os 5 anos que antecedem a decisão dos 60 anos. Nesse período, a alma começa a receber testes finais, situações especificamente orquestradas pelo plano espiritual para oferecer oportunidades de demonstrar o nível de evolução alcançado. Esses testes não são punições ou armadilhas, mas sim oportunidades preciosas para a alma mostrar se aprendeu as lições fundamentais da existência terrena: amor incondicional, compaixão genuína, perdão verdadeiro e serviço desinteressado. Emmanuel explicou que pessoas que estão atentas podem facilmente identificar esses testes em suas vidas. Uma mulher que sempre teve dificuldades com perdão pode se encontrar numa situação onde precisa perdoar uma ofensa particularmente dolorosa. Uma pessoa que sempre foi muito apegada a bens materiais pode enfrentar uma perda financeira que a força a redefinir suas prioridades. Alguém que sempre evitou responsabilidades emocionais pode se ver na posição de cuidar de um familiar doente. Emmanuel enfatizou que esses testes não são cruéis ou injustos. Eles são cuidadosamente calibrados para o nível de desenvolvimento de cada alma, oferecendo desafios que são difíceis, mas não impossíveis de superar. O objetivo não é fazer a pessoa falhar, mas sim oferecer oportunidades para demonstrar crescimento espiritual genuíno. Chico Xavier perguntou como uma pessoa pode se preparar adequadamente para esses testes finais, e Emmanuel ofereceu orientações práticas que considero entre as mais valiosas de toda essa revelação. Ele explicou que a preparação mais eficaz envolve 3 práticas específicas que devem ser cultivadas diariamente durante os anos que antecedem os 60. A primeira prática é a meditação reflexiva, que não deve ser confundida com técnicas orientais complexas. Emmanuel explicou que essa meditação consiste em dedicar alguns minutos todos os dias para refletir honestamente sobre as próprias atitudes, identificando momentos onde foi possível demonstrar amor e momentos onde isso não aconteceu. Essa prática desenvolve a autoobservação necessária para reconhecer os testes quando eles aparecem. A segunda prática é o exercício diário da gratidão, mas de uma forma muito específica. Emmanuel orientou que a pessoa deve identificar, todos os dias, pelo menos 3 situações onde recebeu amor, cuidado ou bondade de outras pessoas, incluindo gestos aparentemente insignificantes. Essa prática treina a alma para reconhecer o bem que existe ao seu redor, desenvolvendo uma perspectiva mais amorosa sobre a vida e as pessoas. A terceira prática é o que Emmanuel chamou de serviço invisível, pequenos atos de bondade realizados sem que ninguém saiba ou reconheça. Pode ser uma oração sincera por alguém que está sofrendo, uma palavra de encorajamento oferecida no momento certo, ou simplesmente a decisão de não falar mal de alguém quando seria fácil fazê-lo. Esses atos desenvolvem a motivação pura, onde a pessoa age por amor genuíno e não por reconhecimento ou recompensa. Emmanuel
revelou algo que me causou profunda reflexão. Muitas pessoas falham nos testes finais, não por maldade ou egoísmo, mas simplesmente por falta de atenção. Elas estão tão absorvidas em preocupações materiais ou em dramas pessoais que não conseguem reconhecer as oportunidades de crescimento espiritual que estão sendo oferecidas. Ele contou sobre uma mulher chamada Margarida, que havia recebido um teste final particularmente claro aos 58 anos. Uma vizinha idosa e solitária havia começado a visitá-la regularmente, sempre com alguma desculpa simples: pedir uma receita, trazer um doce que havia feito ou simplesmente conversar alguns minutos. Era óbvio que a vizinha estava buscando companhia e carinho, mas Margarida estava tão preocupada com seus próprios problemas que tratava essas visitas como interrupções inconvenientes. Emanuel explicou que essa situação era um teste perfeito para Margarida desenvolver compaixão e generosidade emocional. Se ela tivesse reconhecido a necessidade da vizinha e oferecido genuína amizade, teria demonstrado crescimento espiritual significativo. Infelizmente, ela perdeu completamente essa oportunidade, tratando a vizinha com frieza crescente até que as visitas cessaram completamente. 6 meses depois, Margarida descobriu que a vizinha havia falecido sozinha em casa e que seus últimos meses haviam sido marcados por profunda solidão e tristeza. Naquele momento, Margarida finalmente compreendeu que havia perdido uma oportunidade preciosa de exercitar o amor e a compaixão, mas já era tarde demais para corrigir o erro. Emanuel utilizou essa história para ilustrar como os testes finais, muitas vezes, se apresentam de formas simples e cotidianas, disfarçados de situações aparentemente insignificantes. A chave para reconhecê-los está em manter o coração aberto e a atenção voltada para as necessidades emocionais das pessoas ao nosso redor. A revelação culminou com Emanuel, compartilhando uma verdade que transformou completamente minha compreensão sobre o envelhecimento e o propósito da vida. Ele explicou que os anos após os 55 não deveriam ser vistos como o final da vida produtiva, mas sim como o período mais importante de toda a existência terrena, o momento onde a alma finalmente tem a oportunidade de demonstrar tudo o que aprendeu sobre amor, compaixão e sabedoria. Emanuel concluiu essa revelação extraordinária com uma mensagem que ainda hoje ressoa profundamente em meu coração. Ele olhou diretamente para Chico Xavier e disse: Francisco, compreenda que esta profecia não é um julgamento, mas sim um convite à transformação. Cada pessoa que ouvir essas palavras tem em suas mãos o poder de reescrever completamente seu destino eterno, independentemente de quantos erros tenha cometido no passado. Ele explicou que a misericórdia divina é infinitamente maior do que nossa capacidade humana de compreender e que mesmo uma alma que tenha vivido décadas em caminhos equivocados pode se transformar completamente através de uma única escolha genuína pelo amor. Emanuel enfatizou que não existe alma perdida definitivamente, apenas almas que ainda não despertaram para sua verdadeira natureza divina. A mensagem final que Emanuel transmitiu através de Chico Xavier foi um apelo direto para cada pessoa que tomasse conhecimento dessa profecia. Ele pediu que todos se tornassem instrumentos de transformação na vida de pessoas que estão se aproximando dos 60 anos, oferecendo amor, compreensão e oportunidades para que essas almas possam demonstrar sua evolução espiritual. Emanuel revelou que quando uma pessoa compreende verdadeiramente essa profecia e passa a viver de acordo com seus ensinamentos, ela não apenas transforma seu próprio destino, mas também se torna um farol de luz para outras almas que estão buscando o caminho da evolução espiritual. Cada ato de amor genuíno, cada palavra de consolo sincero, cada gesto de compaixão cria ondas de energia positiva que se espalham pelo plano espiritual, ajudando inúmeras outras almas em seu processo de crescimento.
A revelação terminou com Emmanuel fazendo uma profecia adicional que me deixou profundamente emocionado. Ele disse que nas próximas décadas a humanidade presenciaria um despertar espiritual sem precedentes, especialmente entre mulheres que estão se aproximando dos 60 anos. Muitas delas começariam a desenvolver capacidades mediúnicas, dons de cura e uma sabedoria intuitiva extraordinária, tornando-se verdadeiras missionárias da transformação espiritual. Emmanuel explicou que essas mulheres seriam facilmente reconhecidas por sua serenidade inabalável, sua compaixão universal e sua capacidade de oferecer esperança mesmo nas situações mais difíceis. Elas se tornariam pontes entre o mundo material e o espiritual, ajudando outras pessoas a compreender o verdadeiro propósito da existência terrena. Chico Xavier ficou profundamente comovido ao perceber que havia sido escolhido para transmitir uma mensagem que poderia literalmente salvar almas da estagnação espiritual. Emmanuel explicou que essa responsabilidade não era apenas de Chico Xavier, mas de todos aqueles que tomassem conhecimento dessa revelação. Cada pessoa que compreendesse a importância desses ensinamentos se tornaria automaticamente um colaborador na grande obra de elevação espiritual da humanidade. A mensagem final que quero compartilhar com você é a mesma que Emmanuel pediu para que fosse transmitida a todos que ouvissem essa revelação. Não importa qual seja a sua idade atual, você tem o poder de transformar completamente sua trajetória espiritual a partir deste exato momento. Se você ainda não chegou aos 60 anos, tem diante de si uma oportunidade preciosa de se preparar adequadamente para essa decisão crucial. Se já passou dessa idade, saiba que sua alma já fez sua escolha, e agora sua missão é ajudar outras pessoas a se prepararem para esse momento transformador. Emmanuel enfatizou que cada dia é uma nova oportunidade de escolher o amor ao invés do medo, a compaixão ao invés do julgamento, o perdão ao invés do ressentimento. Essas escolhas aparentemente simples têm o poder de alterar completamente o destino de uma alma, abrindo portais de luz que conduzem a experiências de felicidade e realização que vão muito além do que nossa mente humana pode imaginar. A profecia revelada através de Chico Xavier não é apenas um alerta sobre o futuro, mas também um mapa preciso para a transformação espiritual. Ela nos mostra que o envelhecimento não é um declínio, mas sim uma preparação para a maior aventura que uma alma pode vivenciar. O retorno consciente à sua verdadeira casa espiritual, carregando consigo todos os tesouros de amor e sabedoria que conseguiu acumular durante sua jornada terrena. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu uma ressonância profunda com essas revelações, saiba que isso não é coincidência. Sua alma está sendo chamada para participar ativamente dessa grande transformação espiritual que está acontecendo em nosso planeta. Você foi escolhida para ser uma portadora de luz, uma semeadora de esperança, uma colaboradora na obra divina de elevação da consciência humana. Lembre-se sempre das palavras finais que Emmanuel dirigiu a todos nós através de Chico Xavier. O amor verdadeiro é a única moeda aceita no banco celestial, e nunca é tarde demais para começar a acumular essa riqueza eterna que determinará sua felicidade por toda a eternidade.